aí, quantas pessoas estão nos seus lugares. Aí, vamos aproveitar aí. Vamos louvar ao nosso Deus então. Vamos ficar em pé. Estou aqui, Pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, Pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou. Graça e paz hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. toda a morte e o Sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. tudo Entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, Pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou. Graças
Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Próxima canção, uma melodia bem conhecida. Eu sei que está de manhã, né? Muitos de nós estão com a garganta não aquecida ainda. Então vamos cantar bem forte ao Senhor, agradecendo essa graça preciosa. Preciosa graça. Preciosa graça de Jesus, por ti tu me encontrou. Teu cego estava, teu em luz, perdido e me buscou. A graça então meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa salvação, que a graça me ganhou. Perigos mil atravessei, e a graça me valeu. Eu santo e salvo agora irei ao santo lar do céu. Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu escudo e protetor em todo meu viver. É meu escudo e protetor em todo meu viver. Permanecemos em pé e oremos ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, rendemos graças a Ti por nos proporcionar momentos como este, que é o estudo e a meditação na Tua Palavra. Continue a dar sabedoria para o reverendo Felipe Fontes, para que ele continue a nos ensinar com clareza e sabedoria, e nos dê entendimento, para que possamos entender a natureza da corrupção humana e enxergar a Sua graça na obra da regeneração que aconteceu através do sacrifício do Seu amado Filho Jesus na cruz do Calvário. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o reverendo Felipe Fontes.
Irmãos, bom dia. Passaram bem de ontem? Todos passaram a noite de cama? Sim ou não? Graças a Deus, todos passaram de cama. Eu também passei de cama à noite, graças a Deus. Irmãos, tem sido uma alegria grande estar com vocês esses 2 dias. Nosso tempo ontem foi muito rico para mim. E eu espero que o nosso tempo hoje também continue sendo um tempo agradável, um tempo de crescimento, um tempo de edificação. Quero lembrar você que nós estamos tendo uma série de 5 palestras. Nós teremos 2 agora pela manhã, uma no início da tarde. E depois, ao final do dia, nós vamos ter um tempo aí de conversa, em que os irmãos poderão levantar questionamentos, levantar eventuais dúvidas, contribuições importantes para a nossa reflexão destes dias. Então, eu gostaria que você se preparasse para esse momento, de maneira específica, que você pudesse escrever os questionamentos que eventualmente você tem, a fim de que eles possam ser feitos em momento apropriado, não apenas para mim, mas para outros colegas que vão participar também desse momento de perguntas e respostas. Então, aproveite esse momento ou aproveite as palestras para se preparar para esse momento e eventualmente levantar os questionamentos, as dúvidas e também as contribuições que você gostaria de fazer, tá bom? Eu quero aproveitar também o momento aqui para fazer indicação de um livro do Bispo Riley, bispo da Igreja Anglicana, um livro chamado Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O tópico a respeito do qual nós estamos conversando esses 2 dias é um tópico que dentro da teologia sistemática é tratado pela doutrina ou pelo subtópico da soteriologia, que é chamado de santificação. Então a gente tem a doutrina da salvação, que é a soteriologia, esse é o tópico da teologia sistemática que estuda a maneira como Deus salva as pessoas, e os teólogos sistemáticos costumam falar em uma ordem da salvação, aquilo que eles chamam de ordo salutis, que é diversas etapas, é a maneira como os teólogos sistemáticos organizam os diferentes momentos ou etapas da salvação de um indivíduo. Essa ordem é mais lógica do que cronológica, não é? Ela visa organizar assim de maneira lógica o movimento da salvação, e o assunto sobre o qual nós estamos conversando está dentro desse tópico, que é o tópico da santificação, que é ou diz respeito ao tratamento que Deus nos dá no que diz respeito à corrupção do pecado causado em nós. A doutrina da justificação lida com o problema da culpa e a santificação lida com a questão da corrupção. Então eu sugiro a você que leia esse livro, que é um clássico publicado pela editora Fiel, sobre a doutrina da santificação. Se você quiser localizar a nossa discussão em um mapa mais amplo, se você quiser ter um mapa geral da doutrina da santificação para localizar melhor a nossa discussão, então esse é um bom livro, o livro Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, de J.C. Riley, ok? Quando o pessoal me perguntou que livro você indica para a gente trazer e o pessoal ler sobre esse assunto, esse foi um dos primeiros livros que me veio à mente, o livro Santidade do Bispo Riley. Pois bem, meus irmãos, vamos, antes de começarmos nosso tempo de reflexão, orarmos ao Senhor e pedir a sua graça sobre nós nessa manhã. Vamos falar com Ele. Deus, nós queremos agradecer-te pelo privilégio que nos dás de estarmos aqui juntos e o privilégio que nos dás de nos debruçarmos sobre este tema a respeito do qual temos conversado desde ontem, que é o estrago causado pelo pecado na nossa vida e a solução para este problema encontrada certamente na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pelo privilégio que tu nos dás desse tempo, obrigado pelo ambiente que nos acolhe, o conforto que desfrutamos nesse momento para pensar esse assunto. Pedimos ao Senhor que cuides da nossa mente, cuides do nosso coração, a fim de que nós possamos ter tranquilidade, paz
para pensarmos esse aspecto guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Queremos reconhecer diante de Ti a nossa necessidade de sermos conduzidos. Nós somos incapazes de compreender a Tua boa vontade por nós mesmos, portanto somos completamente dependentes do Senhor e nos alegramos, na verdade, de que Tu nos amas e de que Tu tens prazer em nos assistir com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu Espírito Santo. E nós Te pedimos, ó Deus, que isso seja verdade nesta manhã entre nós, que o Teu Espírito Santo nos acompanhe na nossa reflexão, a fim de que a Tua palavra seja compreendida não apenas com a nossa mente, não apenas com o nosso intelecto, mas sobretudo com o nosso coração. E que as verdades sobre as quais vamos pensar caiam em nosso coração como semente em boa terra. E que ao cair no nosso coração desta maneira, esta palavra frutifique, gere frutos de vida eterna, a ponto de nos conduzir à proximidade do Senhor e também trazer outras pessoas através do nosso exemplo à comunhão contigo. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, eu disse a vocês ontem que nós caminharíamos numa série de 3 palestras introdutórias sobre a caracterização da natureza da corrupção humana. Nós discutiríamos em 3 palestras a natureza dessa corrupção e em 2 outras nós discutiríamos como lidar com a corrupção que nos acomete ainda em algum nível, embora nós já não estejamos mais neste estado de impiedade descrito nesses 3 primeiros momentos, ou nessas 3 primeiras palestras. Nós já tivemos 2, estamos chegando então à 3ª palestra de discussão da natureza da corrupção humana. E eu terminei a palestra de ontem, a última palestra de ontem, dizendo que na base da corrupção humana está um pecado, que é o pecado da idolatria. Nós vimos como é que a queda, na verdade, ela se origina de uma substituição do Deus verdadeiro por um falso Deus. No momento em que Deus deixa de ser o ponto de referência em torno do qual a vida do homem se desenvolve, e o homem passa ele próprio a ser este ponto de referência. Isso é o que a Bíblia chama de idolatria, a substituição do Deus verdadeiro por um falso Deus. O que acontece na queda é que o homem se assenta no trono que pertence ao Senhor, ou ele pretende, ou ele deseja assentar-se no trono que pretende, ou que pertence ao Senhor. E eu terminei com uma pergunta ontem: será que a idolatria é também um problema nosso? Porque nós temos a tendência de imaginar que idolatria é coisa de outras pessoas e não um problema nosso. Então eu terminei perguntando ontem à tarde: será que isso tem a ver conosco? Eu quero retomar essa pergunta nessa manhã e dizer que a dificuldade em responder a ela se deve basicamente ao fato de que nós costumamos ter um entendimento muito superficial do conceito de idolatria. E eu quero, nesse primeiro momento, tentar descrever a maneira como nós geralmente entendemos o conceito de idolatria e estabelecer uma comparação com a maneira como a Bíblia nos apresenta esse pecado da idolatria. Então nós vamos fazer um movimento aqui de contraste nesse começo, tentando descrever como é que geralmente nós interpretamos de um lado o que é idolatria e como é que a Bíblia nos apresenta posteriormente então este pecado. Quero levantar 4 pontos diferentes sobre a maneira como nós costumamos entender o pecado da idolatria. Em geral, nós pensamos na idolatria como um pecado externo ou como um pecado exterior. Imagine que eu chegasse aqui nesta manhã e fizesse a você a seguinte pergunta: por um acaso você conhece um idólatra? Imagina que eu fizesse essa pergunta a você. Eu creio que a maioria de vocês responderia positivamente essa pergunta. Diria: sim, pastor, eu conheço alguém que é um idólatra. E se eu pedisse a você que explicasse como é que você conclui que esta pessoa em quem você pensou
é um idólatra? É bem provável que você apontaria algumas coisas que esta pessoa faz. Por que essa é a nossa tendência? Porque, em geral, assim como nós interpretamos a corrupção humana apenas em termos externos, nós temos a tendência de interpretar o pecado da idolatria como se ele dissesse respeito ao nosso comportamento, como se idolatria tivesse a ver apenas com alguma coisa que nós fazemos na nossa vida exterior. Então esse é o primeiro aspecto importante da maneira como nós compreendemos a idolatria. O segundo é que geralmente nós compreendemos a idolatria como um pecado específico. Imagine que eu pedisse a você, depois de te perguntar se você conhece um idólatra e tal, que eu pedisse você para descrever as atitudes que levaram você a classificar aquele indivíduo ou aquela pessoa como um idólatra. É bem provável que você não fugiria a algumas ações bem particulares na sua definição, algumas ações bem específicas, tais como o ato de curvar-se diante de uma imagem de pedra ou de madeira, o ato de carregar determinados amuletos com um apego exagerado, o ato de participar de determinadas cerimônias. Por exemplo, enquanto eu estava vindo para cá ontem de carro e nós passamos ali por uma pequena vila, como é que é o nome da vila ali que nós passamos? Acho que São Pedro, né? E aí então o Luiz, que estava me trazendo, disse: olha, tem um dia do ano aí, que eu não me lembro qual é o dia, não sei se é 12 de outubro, que o pessoal sai lá de Dourados e vem a pé para cá. Essa é uma cerimônia religiosa que possivelmente nos levaria a identificar algumas pessoas como pessoas idólatras. Então, não fugiria muito a esse núcleo, a esse core, a nossa identificação da idolatria, porque em geral nós pensamos na idolatria como um pecado particular, como um pecado específico, semelhante à mentira, semelhante ao roubo, ao furto, semelhante ao adultério. A idolatria, na nossa cabeça, é mais um pecado dentre os muitos pecados que eventualmente os homens podem cometer contra Deus. Então, nós interpretamos a idolatria frequentemente como um pecado externo, frequentemente como um pecado bem específico, e nós, em terceiro lugar, temos a tendência de interpretar a idolatria como um pecado típico do paganismo, ou no cristianismo, um pecado típico do catolicismo romano. Essa é a nossa tendência. Imagine que ao invés de perguntar a você aqui nesta manhã se você conhece um idólatra, eu chegasse aqui e perguntasse se você às vezes se vê como um idólatra. Possivelmente haveria uma grande chance de você ficar chocado com a minha pergunta. Você olhar para mim e falar: pastor, você não me conhece não? Eu sou membro dessa igreja presbiteriana aqui, pastor, já tem 25 anos. Pastor, eu estou aqui, sou presidente da mocidade há muito tempo já, eu nasci na igreja, pastor. Que tipo de pergunta é essa que o senhor vem me fazer, se eu eventualmente ou algumas vezes me vejo na condição de um idólatra? Por que você estranharia a minha pergunta? Porque na nossa cabeça, idolatria é um pecado específico do paganismo e no cristianismo típico do catolicismo romano. E como no Brasil o protestantismo se desenvolveu numa batalha ferrenha contra o catolicismo romano, nós temos muita dificuldade de visualizar qualquer tipo de solidariedade entre a tradição cristã protestante e a tradição cristã católica, tanto para o bem quanto para o mal. Nós temos muita dificuldade de verificar essa solidariedade. Por exemplo, algumas vezes o pastor resolve botar o credo apostólico no culto. Isso acontece às vezes como uma forma de confirmação da fé. É raro um pastor colocar o credo apostólico no culto e alguém não brincar com ele na hora da saída dos cumprimentos, dizendo: ô pastor, essa igreja está virando igreja católica agora? É raro isso não acontecer. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de perceber que existe solidariedade para o bem nesse particular,
porque o credo apostólico é um credo cristão primitivo e que une, num certo sentido, tanto a fé cristã de tradição católica quanto a fé de tradição protestante. O credo apostólico não é católico no sentido de ser um documento típico da denominação católico-romana. Aliás, ela nem existia enquanto uma denominação particular diferente do protestantismo. Na verdade, ele é um documento cristão do primeiro século. Mas nós temos esse ranço, essa dificuldade, por causa da briga, da batalha que foi travada historicamente no Brasil entre protestantes e católicos. E a questão piora quando a questão é a solidariedade a possível solidariedade no pecado da idolatria, porque a idolatria ou este pecado foi historicamente utilizado como identificação do catolicismo romano no Brasil. Quando você lê os textos antigos de história da igreja brasileira, você percebe que uma das palavras que os autores antigos usavam para se referir aos católicos romanos era a palavra idólatra. Ao invés de chamar os católicos romanos de católicos, eles chamavam de os idólatras. Então, na nossa cabeça de protestante, é muito difícil imaginar que este pecado que, em termos culturais, está tão atrelado a um ramo do cristianismo, possa ser eventualmente compartilhado por nós. Então, na nossa cabeça, idolatria é um pecado típico do paganismo ou típico do catolicismo romano. E por último, em quarto lugar, em geral nós entendemos o pecado da idolatria como um pecado relacionado à reunião pública ou à devoção particular. Se eu pedisse a você que descrevesse em que circunstâncias, em que ocasiões o pecado da idolatria pode ser cometido, é bem provável que você mencionasse situações específicas que não ficariam muito longe de momentos de adoração pública ou momentos de devoção particular. Aqueles momentos em que um grupo de pessoas se reúne para a adoração, ou aqueles momentos em que alguém, no isolamento da sua casa ou de um lugar tranquilo, se devota a Deus por meio de adoração, de oração e assim sucessivamente. Então, por que nós temos dificuldade de compreender ou de responder à pergunta se a idolatria é algo que também nos diz respeito? É que, na nossa cabeça, idolatria é um pecado exterior, um pecado específico, típico de um grupo particular de pessoas, relacionado exclusivamente à reunião pública ou à devoção particular. O que eu pretendo mostrar a vocês a partir de agora é que o entendimento bíblico de idolatria inclui boa parte desses aspectos, mas os ultrapassa ou extrapola esses aspectos que nós acabamos de mencionar. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, e eu vou usar este texto como ponto de partida. Nem todos os meus pontos aqui estarão fundamentados nesta passagem exclusivamente, mas pelo menos os dois primeiros estarão fundamentados aqui. E eu gostaria de ler com vocês aí, Ezequiel, capítulo 14, dos versos 1 até o verso de número 5. Então diz a palavra do Senhor: Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração,
porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. O que nós temos aqui diante de nós é um oráculo de julgamento do povo de Israel, proferido por Deus através do profeta Ezequiel, e o pecado cometido pelo povo nessa ocasião é exatamente o pecado da idolatria. Só de olhar para essa passagem já parece claro que o problema não é exclusivo daqueles que não são parte do povo de Deus, porque aqui está Deus lidando com o seu povo e acusando o seu povo de cometer este pecado, que é o pecado da idolatria. Mas o que eu quero que você perceba nesta passagem é como o conceito bíblico de idolatria, a ideia bíblica de idolatria, ela é relativamente diferente do conceito que nós costumamos trabalhar com ele na nossa mentalidade. Nós trabalhamos geralmente com idolatria como se fosse um pecado externo, alguma coisa que a gente faz. O texto que nós lemos mostra que a Bíblia concebe a idolatria principalmente como um pecado interno. Como é que nós percebemos isso aqui? Veja o lugar onde os ídolos foram levantados. Eles não foram levantados nos altos. Eles não foram levantados primariamente nos templos. Eles não foram levantados primariamente nas casas. Mas a acusação de Deus através de Ezequiel é que os ídolos foram levantados no coração. Então Deus está dizendo, olha, o problema desse povo é que esse povo levantou ídolos no coração, construiu outros deuses dentro do seu coração. É verdade que às vezes a idolatria se externaliza, frequentemente essa idolatria se externaliza, mas o que eu gostaria que você entendesse a partir dessa passagem é que quando a idolatria se torna externa, é porque ela já nasceu primariamente dentro do ser humano ou dentro do indivíduo. O ato externo de idolatria é só a exteriorização de alguma coisa que acontece dentro de nós, a substituição de Deus que acontece dentro de nós. Então, à luz da Bíblia, desta passagem de maneira específica, embora o pecado da idolatria possa se externalizar e demonstrar-se externamente, a verdade é que ele é primariamente um pecado interior. Ele é primariamente, ou ela é primariamente um pecado externo. A segunda coisa que esta passagem nos ensina é que a idolatria é um pecado radical, no sentido etimológico da palavra. A palavra radical é uma palavra bastante contaminada, não é? Nos nossos dias, geralmente quando a gente fala de alguém radical ou de algo radical, a gente sempre pensa em alguém intransigente, não é? A gente diz, olha, fulano é radical. A gente sempre pensa em alguém que é intransigente. Mas radical vem da palavra raiz, não é? Então, aquilo que é radical é aquilo que é pertencente à raiz. E é nesse sentido que eu estou usando a palavra aqui para me referir ao pecado da idolatria. O que eu gostaria que você entendesse é que, ao contrário de nosso entendimento comum, a idolatria não é mais um pecado dentre os outros. Não é apenas um pecado específico, mas ela é o pecado que está na raiz de todos os demais pecados. A idolatria é a mãe de todos os pecados. Não é à toa que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. É porque todas as vezes em que nós cometemos pecados contra Deus, é porque este primeiro mandamento já foi de alguma forma quebrado anteriormente. Quando nós, por exemplo, vivemos uma vida de intensa busca pelo prazer, que nos faz quebrar mandamentos como o sexto e o sétimo mandamentos, por exemplo, nós estamos vivendo em função de nós mesmos ao invés de viver em função de Deus. Estamos servindo a nós mesmos ao invés de servir ao Senhor. Então, ao contrário do que nós costumamos pensar, que a idolatria é apenas mais um pecado como a mentira, como a explosão de ira, como o adultério, na verdade a Bíblia apresenta a idolatria como um pecado radical, como aquele pecado que está na raiz de todos os pecados. Isso fica claro aqui, por exemplo, no verso de número 3, quando Deus diz: filho do homem,
estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. E veja o aposto colocado depois aí: tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Veja, o que o profeta está dizendo aqui é que o pecado da idolatria nunca vem sozinho. Ele gera outros pecados, ele funciona como um tropeço que conduz à iniquidade. Depois ele vai dizer no verso de número 4, portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, mais uma vez a ideia é de que a idolatria, ela traz na sua rabeira uma série de outros pecados. Então, ao contrário do que nós imaginamos, não se trata de um pecado particular, mas de um pecado radical ou um pecado de raiz. Então, à luz da Bíblia, é um pecado interno, à luz da Bíblia, é um pecado de raiz. Em terceiro lugar, à luz da Bíblia, a idolatria é um pecado universal. Não se trata de um pecado típico de um grupo particular de pessoas, mas ela é a experiência de todos os homens. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. E veja como o apóstolo Paulo descreve aqui, ou começa a descrever, a condição dos homens ímpios. Eu mencionei esta passagem ontem rapidamente, mas nós vamos dar uma olhada para ela de maneira mais aprofundada. Agora, Romanos capítulo 1, a partir do verso de número 18. E a questão para a qual eu quero chamar a sua atenção é que Paulo apresenta a idolatria aqui como o efeito natural da queda em pecado. Essa é a condição de todo homem pós-queda em pecado. Eu disse a vocês que nessa sessão de Romanos, do verso 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, verso de número 20, Paulo está descrevendo a condição dos homens sem Deus. Ele começa com a descrição do estado dos gentios, depois ele descreve a partir do verso 2 a condição do povo de Israel. E ele começa aí no verso 18 dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Repare, Paulo havia falado no verso de número 16 e 17 de uma revelação, a revelação da justiça de Deus que é revelada no Evangelho. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E agora Paulo vai começar a falar de uma segunda revelação, tem uma segunda coisa sendo revelada, não apenas a justiça de Deus, mas a ira de Deus também se revela do céu. Por que as pessoas precisam da justiça de Deus revelada no Evangelho? Paulo vai dizer, porque existe uma segunda revelação. As pessoas estão debaixo da ira de Deus. Essa é a condição humana depois da queda. Deus está indignado contra os homens. Deus está irado contra os homens. Eu sei que esse é um atributo de Deus que não é muito popular, não é? As pessoas gostam muito de falar da misericórdia de Deus, gostam muito de falar da graça de Deus, mas a Bíblia fala também da ira, da indignação de Deus contra os homens. E a pergunta é, por que Deus está irado contra os homens? Paulo vai responder a partir do verso de número 19, ele vai dizer que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então veja bem, Paulo está dizendo, por que Deus está irado contra os homens? Porque Deus manifestou a sua revelação, Deus se deu a conhecer aos homens através das obras das suas mãos, e os homens simplesmente ignoraram o conhecimento de Deus, fizeram pouco caso do conhecimento de Deus. Deus se revelou na natureza dizendo, todas essas coisas são dádivas que são dadas a vocês, seres humanos, e os homens responderam com ingratidão à revelação da dádiva de Deus. E Paulo vai descrever depois, a partir da metade do verso 21, o mecanismo que os homens se utilizaram para
vivenciar a sua experiência de ingratidão. E ele diz: antes, ao invés de dar graças a Deus, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E agora o verso 23 é o verso que nos interessa. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Essa foi a consequência inevitável da idolatria, segundo o apóstolo Paulo, ou da queda, segundo o apóstolo Paulo. Os homens que tiraram Deus do trono das suas vidas, quando tentaram se colocar no lugar, perceberam-se incapazes de dar conta da complexidade da sua existência no mundo, e começaram a adorar, ou a servir, ou a endeusar várias coisas do universo criado, na tentativa de encontrar aquilo que haviam perdido, uma vez que quebraram a sua comunhão com Deus. Entenda a questão que estou levantando aqui. Por que a idolatria é tão comum como resultado da queda? Porque a substituição de Deus por nós mesmos no nosso coração é a substituição de um absoluto por um relativo. O homem tira aquele que dá conta de todas as coisas e tenta colocar no lugar alguma coisa que dá conta de pouquíssimas coisas. Ele tira Deus, que é enorme, do trono do seu coração, e coloca ele próprio, que é desse tamanzinho, para dar conta da existência e da vida. O resultado disso é que ele começa a correr atrás de várias outras coisas, porque perde o seu senso de realização, de segurança, de sentido, de significado, de valor, quando o absoluto é destronado do seu coração em prol do relativo. Então a idolatria é um resultado natural, diz o apóstolo Paulo, da queda em pecado. Não é um pecado típico de um grupo particular de pessoas, mas é um pecado universal. Esta é a condição de todas as pessoas. Talvez você esteja olhando para mim e se perguntando assim: mas, professor, essa também é a condição nossa depois que nós cremos em Cristo? Não, claro que não. Claro que não. É óbvio que o que Paulo está descrevendo aqui é a condição dos homens sem Deus. Certamente, a relação do cristão com o pecado da idolatria não é mais a mesma de um ímpio. Um ímpio é um escravo dos ídolos. Um ímpio não pode não ser um idólatra. Mas veja bem o que Paulo diz acerca dos cristãos em Romanos capítulo 6, verso de número 6. Ele diz que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então preste atenção. Um cristão não pode ser um escravo dos ídolos. Se você é um escravo dos ídolos, um escravo da idolatria, então você precisa questionar se você já nasceu de novo, se Jesus Cristo de fato morreu por você, se de fato você já foi liberto do cativeiro do pecado pela cruz de Jesus Cristo. Porque esse é o estado do ímpio. O ímpio é um escravo dos ídolos. Mas vejam bem, isso não significa que o cristão esteja completamente imune a este pecado. Nós ainda lutamos contra as forças de resistência do pecado no nosso coração e estamos sempre diante do risco de sermos levados pela sedução da idolatria. Então, embora o cristão não seja mais um escravo dos ídolos, a verdade é que a idolatria é um risco constante, mesmo para aqueles que já creram no Filho de Deus. A Bíblia mostra isso claramente. Por exemplo, pense no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Esse não é um mandamento que foi dado para os ímpios. Esse é um mandamento que foi dado para o povo de Deus, para os crentes. O fato de Deus entregar esse mandamento ao seu povo significa que este é um risco real para o seu povo. Então,
não terás outros deuses diante de mim, esse imperativo bíblico contra a idolatria é um sinal de que ele é um risco para nós. Esse mesmo imperativo será repetido 2 vezes no Novo Testamento. A primeira vez em 1 Coríntios capítulo 10, verso 14, quando o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. E depois em 1 de João capítulo 5, verso de número 21, quando João vai dizer: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, o imperativo do primeiro mandamento é repetido 2 vezes no Novo Testamento, ambas as vezes em cartas dirigidas à igreja. O que isso significa? Mais uma vez, que o risco da idolatria é um risco real para o povo de Deus. E se você já leu alguma vez a história do povo de Deus, principalmente no Antigo Testamento, onde isso pode ser visto de maneira clara, você vai perceber não apenas que a idolatria foi e continua sendo um risco para o povo de Deus, mas que muitas vezes se tornou real e palpável na experiência concreta do povo de Deus. Vocês se lembram, por exemplo, o que aconteceu quando Moisés subiu o Monte Sinai para receber das mãos de Deus a tábua da lei, as tábuas da lei, onde estavam registrados o mandamento que eu acabei de mencionar a vocês. Quando Moisés chega no acampamento do povo, o que o povo está fazendo? O povo está adorando um ídolo. Ele construiu um bezerro de ouro e ele está adorando um ídolo naquela ocasião. Tudo isso mostra que, embora a relação do cristão com a idolatria não seja uma relação de escravidão, é um risco real para nós sermos seduzidos de alguma forma pela idolatria. Então a Bíblia ensina que idolatria é um pecado primariamente interno. A Bíblia ensina que idolatria é um pecado radical, não é um pecado qualquer, mas é aquele pecado que está na base de todos os demais. A Bíblia ensina que a idolatria é um pecado universal, uma consequência natural da queda à qual todos os seres humanos decaídos estão sujeitos. Os cristãos, inclusive, embora não no mesmo sentido dos ímpios. E em último lugar, a Bíblia ensina que a idolatria é um pecado relacionado à vida como um todo. Não apenas às ocasiões públicas de adoração, não apenas as ocasiões particulares de devoção, de devoção a Deus, mas um pecado relacionado à vida como um todo. Ou seja, segundo a Bíblia, a idolatria não é um pecado que é cometido apenas nas reuniões de adoração, nem nos nossos momentos devocionais, mas a idolatria é um pecado que pode tomar lugar na nossa existência como um todo. 2 detalhes interessantes que apontam para isso. Em todo o Antigo Testamento existem 2 verbos que são muito ligados ou utilizados na relação com o pecado da idolatria. E ao contrário do que nós imaginamos, esses verbos não nos remetem à reunião pública de adoração. Eles nos remetem à vida, ao cotidiano da nossa existência. Sabe quais são os verbos? Servir e andar. Esses são os verbos que mais são utilizados em relação à idolatria no Antigo Testamento. Serviram a outros deuses e andaram após outros deuses. Isso mostra para nós que idolatria não é alguma coisa que a gente comete apenas em reuniões culticas, mas no todo da nossa existência. E em Romanos capítulo 1, verso 25, que é o texto que nós lemos agora, na verdade nós lemos o 21, né? O 23, mas no verso número 25, continuidade do texto, em que Paulo vai repetir a mesma ideia, lá no verso 25 ele diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E aqui nós temos 2 verbos. Um deles pode até nos remeter em algum nível para a adoração pública, que é o verbo adorando, mas o outro verbo que Paulo usa aqui é o verbo servindo. Então, idolatria não é uma coisa que a gente faz apenas no culto, eventualmente, mas é algo que pode tomar lugar na nossa vida como um todo, em qualquer circunstância.
Na verdade, irmãos, nós poderíamos pensar no nosso funcionamento enquanto seres humanos, muito nos termos daquela tríade que eu mencionei a vocês ontem, quando eu fiz a minha exposição do pecado de Adão e Eva, com o pecado da queda. Vocês se lembram disso? Eu disse que o pecado de Adão e Eva, na verdade, pode ser descrito em termos de uma tríade. Geralmente a gente pensa no ato final, que é o ato de desobediência. Mas o ato de desobediência, ele é antecedido por duas outras dimensões. O desejo, a dimensão do desejo, e a dimensão da fé, ou a dimensão da confiança. Então, quando Eva toma do fruto e come o fruto proibido, ela o faz porque antes desejou o fruto da maneira como não deveria tê-lo desejado, e porque confiou na palavra do tentador, que diz que o fruto poderia trazer para ela aquilo que ela imaginou que tanto precisava, que é a sua própria autonomia, o tornar-se o núcleo ou o centro da sua própria existência, tornar-se o ponto de referência a partir do qual a sua vida haveria de girar. O que isso significa? Isso significa que nós estamos envolvidos com a idolatria basicamente em três situações diferentes. Primeiro, nós sempre estamos envolvidos com a idolatria quando nós confiamos em alguma coisa criada, como deveríamos confiar em Deus. Quando nós depositamos a nossa fé, a nossa expectativa, a nossa esperança em qualquer coisa criada, como deveríamos depositar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa expectativa em Deus. Ontem, por ocasião do culto, aqui à noite, eu falei um pouco sobre a esperança de redenção, sobre a expectativa de redenção que todos os homens possuem, e procurei apontar algumas das singularidades da expectativa cristã de redenção. E uma das singularidades é que ela considera, ou ela está depositada em um agente singular, que é a pessoa do nosso Senhor. Há várias pessoas que têm expectativas de redenção diversas, baseadas em coisas criadas. É só você olhar para os discursos políticos contemporâneos. Todos eles têm algum tipo de expectativa de redenção. Por exemplo, você pega o discurso positivista, que acha que a redenção será alcançada por meio de um desenvolvimento intelectual. Se nós tivermos educação para todo mundo, de modo que a gente consiga educar as pessoas e todas as pessoas se tornem pessoas cultas e comecem a trabalhar com o conhecimento de um modo particular, o conhecimento científico, então a redenção haverá de ser alcançada. De outro lado, você tem os marxistas, aqueles que são adeptos do materialismo histórico, que dizem, não é por meio de um desenvolvimento intelectual que a redenção será alcançada, é por meio de uma revolução econômica. A gente precisa, na verdade, promover uma alteração no modelo econômico, estabelecer um modelo diferente, e aí então as desigualdades humanas haverão de ser extirpadas e nós vamos construir o céu na terra. Positivismo e marxismo são ambas perspectivas idólatras. Por quê? Porque elas confiam em alguma coisa criada, como deveriam confiar exclusivamente em Deus. Elas dizem, a educação vai produzir a redenção, ou a mudança econômica vai produzir a redenção, enquanto na verdade a Bíblia diz que a única esperança humana procede do Senhor. Então percebe, a idolatria pode ser cometida na vida acadêmica, quando nós, de certa forma, defendemos alguns discursos que substituem a centralidade de Deus para aquilo que nós cremos ou para aquilo que deveríamos crer. Percebeu a profundidade disso?
Nós não estamos falando de alguma coisa apenas que é só se dobra diante de um ídolo de madeira, de um ídolo de pedra, carrega um determinado amuleto, ou participa de uma determinada procissão. Não, você não precisa fazer nada disso para estar envolvido com a idolatria. Basta defender um discurso no qual Deus deveria ser o centro e não é. Isso é idolatria. Isso é substituir o Deus verdadeiro por um falso Deus. Então, todas as vezes que nós confiamos em alguma coisa criada, mais do que deveríamos confiar em Deus, ou como deveríamos confiar exclusivamente em Deus, nós estamos envolvidos com o pecado da idolatria, que conduz ou promove a corrupção. Em segundo lugar, nós estamos envolvidos com a idolatria sempre que nós amamos ou sempre que nós desejamos alguma coisa como deveríamos amar ou desejar a Deus, ou mais do que nós deveríamos amar ou desejar a Deus. Deus deve ser o único objeto de desejo final do ser humano. Como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma espera por ti, diz o salmista. O desejo do homem deve estar voltado, não é, de um cristão, deve estar voltado exclusivamente para o Senhor. E todas as vezes em que nós desejamos alguma coisa mais do que nós desejamos a Deus, por exemplo, todas as vezes em que nós desejamos ser reconhecidos mais do que nós desejamos encontrar a Deus, todas as vezes em que nós desejamos desejamos o prazer mais do que nós desejamos a Deus, todas as vezes em que nós desejamos o conforto mais do que nós desejamos a Deus, então nós estamos envolvidos em idolatria. Estamos substituindo Deus como Senhor em nosso coração. Aqui nós temos um detalhe interessante. A idolatria nem sempre se alimenta de coisas ruins. Às vezes, ela se alimenta de coisas boas. Na verdade, C.S. Lewis tem uma frase da qual eu gosto bastante. Ele costumava dizer que quanto maior é o anjo, maior é o demônio. O que o C.S. Lewis estava querendo dizer com isso? É que quanto maior é a dádiva de Deus a nós, maior é o risco de nós substituirmos o doador pela dádiva. Quanto mais grandiosa é a coisa que Deus nos dá, mais arriscado nós estamos de cair no pecado da idolatria. Por exemplo, conhecimento é uma coisa boa, não é? Conhecer as coisas. Conhecer é uma grande dádiva de Deus. Por isso que o conhecimento é um dos grandes objetos de idolatria. A ponto de Paulo dizer, toma cuidado com o conhecimento. Estranho, não é? A Bíblia dizer, toma cuidado com o conhecimento? Não é porque a Bíblia é contra o conhecimento. É porque ela sabe que o conhecimento é uma dádiva enorme. E toda dádiva enorme traz consigo, por causa do nosso pecado, não por ela mesma, mas por causa do nosso pecado, a tendência de sermos seduzidos a ponto de achar que o significado e o sentido da nossa existência se reduz à dádiva e não ao doador. Por isso que Paulo vai dizer, toma cuidado com o conhecimento, porque o saber ensoberbece. E o que é soberba? Soberba nada mais é do que tornar-se o ponto de referência da sua própria existência. O que é orgulho? Orgulho nada mais é do que dizer, eu fui criado de maneira heterônoma para me submeter às leis que Deus estabeleceu para que eu funcionasse com base em sua vontade. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero ser autônomo. Eu quero cuidar do meu próprio nariz. Eu quero viver a vida do meu próprio jeito. Eu quero ser eu mesmo o ponto de referência para a minha própria existência. Então, todas as vezes em que nós amamos ou desejamos alguma coisa, algo, alguém, uma ideia, qualquer coisa, mais do que nós deveríamos desejar e amar a Deus, nós estamos envolvidos com o pecado da idolatria. E finalmente, todas as vezes em que nós obedecemos alguma coisa, mais do que nós deveríamos obedecer a Deus, todas as vezes em que nós nos sujeitamos às exigências de alguma coisa, mais do que nós nos submetemos às exigências de Deus, então nós estamos também envolvidos com o pecado da idolatria. Ídolos exigem obediência, eles são colocados no lugar de Deus.
E como Deus nos exige obediência, os ídolos também nos exigem obediência. A diferença entre Deus e os ídolos é que Deus é um Deus amoroso, que quando nos apresenta a sua vontade, também pensa no nosso bem. Os ídolos são deuses tiranos, que só querem derramar o nosso sangue. Eles não estão pensando no nosso bem, eles apenas estão pensando no nosso sacrifício. Todas as vezes em que eu me submeto ao meu desejo e à minha confiança em alguma coisa, e substituo, eu troco Deus e a sua vontade pelas exigências desse algo, eu estou envolvido então com a idolatria. Essas três coisas geralmente acontecem juntas, tá bom? Eu estou aqui apresentando-as de maneira separada, eu estou distinguindo coisas que jamais podem ser separadas na prática. Em geral, o nosso pecado, o ato pecaminoso, é sempre o resultado de um desejo pecaminoso, que é resultado de uma confiança pecaminosa. Sempre que nós somos levados a cometer a corrupção na dimensão externa, é porque antes nós cedemos no nível do desejo e no nível da confiança aos ídolos que nos assediaram de alguma maneira. Então, trabalhe com essa tríade na sua mente, isso vai ajudar você. Confiança, amor ou desejo e obediência. O que é idolatria? Idolatria é todas as vezes em que nós confiamos em alguma coisa como deveríamos confiar em Deus, amamos alguma coisa como deveríamos amar ou desejar a Deus, e obedecemos a alguma coisa como ou mais do que deveríamos obedecer a Deus. Então, se o pecado da idolatria está na base da corrupção, agora o que nós aprendemos é que esse pecado não é um pecado exclusivo de um grupo particular de pessoas. É alguma coisa a qual nós também estamos sujeitos e contra a qual nós cristãos também precisamos lutar. Na verdade, a nossa corrupção externa é fruto dessa luta, dessa batalha espiritual contra este pecado terrível que nos assedia, que é a substituição de Deus por coisas criadas no âmbito do nosso coração. A pergunta é: como é que eu faço para lidar com isso? É possível enfrentar o pecado da idolatria? Então nós vamos lidar com isso nas próximas 2 palestras. Na primeira palestra, eu pretendo lidar com o discernimento da idolatria. Como é que eu sei que eu estou assediado e estou cedendo de alguma forma àquilo que dá vazão, fortalece a corrupção no meu coração? Então, como é que eu descubro se eu estou de alguma forma sendo assediado, estou me engajando no pecado da idolatria? Isso é o que a gente vai ver depois do intervalo, se Deus quiser. E aí, depois do almoço, na parte da tarde, eu vou lidar um pouco com a questão do enfrentamento do pecado da idolatria. Por que eu estou lidando com esse pecado de maneira específica? Porque eu estou partindo do pressuposto que a corrupção humana, à luz da Bíblia, é fruto deste pecado. Ou seja, eu estou sugerindo a nós que matemos o negócio no ninho. O grande problema da maneira como nós algumas vezes lidamos com a nossa vida espiritual é que nós enfrentamos os sintomas, enquanto na verdade nós deveríamos enfrentar a enfermidade, a raiz do problema. E essa é a minha sugestão. A raiz da nossa corrupção externa é a idolatria. É que nós, depois da queda, nos tornamos pessoas que vivem de maneira autocentrada, que tendem a ser o ponto de referência da sua própria existência, que gostam desse negócio de substituir Deus por coisas criadas na sua vida. Então a pergunta é: como é que eu sei que eu estou caindo nesse perigo? E o que eu preciso fazer para enfrentar esse perigo? É o que nós vamos fazer depois do intervalo, se Deus quiser. Ok? Quem é que toma a palavra agora para nos dirigir ao intervalo? Se ninguém tomar a palavra, eu mesmo vou fazer isso, viu? É isso mesmo, Cimei?
Então, o reverendo Simei está dizendo que eu tenho a tarefa de conduzir vocês ao intervalo. Então, meus irmãos, eu não sei, não tenho a mínima ideia do que vai acontecer no intervalo. Eu imagino que seja aqui do lado, ok? Eu tenho a expectativa de que tenha aquele suco e aquele bolo gostoso que tinha ontem. Então, nós vamos lá ver se tem esse bolo ou esse suco e nos preparar para retomar a nossa conversa depois do intervalo, se Deus. Opa, chegou alguém que vai falar coisa agora direito para vocês. Obrigado. Então, intervalo igual como ontem, que como o pastor já falou, lanchinho ali. Volta quando o louvor começar a tocar. 10 minutos de intervalo, a partir de agora.